Quem é Ali Chaim? Eu sou filho da terra, nasci na terra do Pinhão, sou curitibano nato, nasci em Curitiba. Meu pai é árabe, minha mãe descendente de polonês com austríaco. Meu pai era bananeiro, como se costumava dizer, mas emprestava dinheiro para todo mundo. Fui criado na Afonso Camargo, hoje avenida, na frente ali da rodoferroviária, mas vivi muito na Silva Jardim, na casa dos meus avós. Tanto é que depois dos 19 anos, quando eu saí da aeronáutica, que eu fui servir em 58 na FAB, na IOEG, eu passei a morar na Silva Jardim. Bom, vou dar um pulo de 10, 12, 14 anos. Tirei ginásio, estudei no Liceu Rio Branco, isso nos anos 48, 49, 50. Fui para o Colégio Santa Maria, tinha uma bola de ferro, eu rodei essa bola e gritei para o padre: chuta. O padre chutou e quebrou o dedão, fiquei marginalizado no Santa Maria. Tive que me mudar de lá, fui para o Bom Jesus, fiquei 2 anos. No primeiro ano, eu pulei o muro, na época que tinha os cedros na Alferes Poli, eu pulei o muro para pegar a bola do outro lado. E tinha um padre tomando vinho. Eu digo: me dá um suco aí. Ele disse: não é vinho. Eu digo: deixa eu dar um tapa. E eu dei um gole e pulei o muro e contei para todo mundo. Aí todo mundo jogava a bola para o outro lado para tomar vinho. Um dia chegou como é o nome do padre? O Frei Charutinho, que é parente da Zilda Arnes. E pegou todos nós bêbados. Deu punição para todo mundo. Daí do Bom Jesus eu fui para o Colégio Iguaçu, que foi a minha glória. Joguei futebol, basquete, fomos campeão um ano. Enfim, veio a base aérea, fui servir na base aérea, saí da base aérea, estava morando na Silva Jardim com meu avô e com o meu tio. E vivia na Boca, ali no Pátio dos Milagres, no Café Ouro Verde, até que um dia o Arno Campos, disse: Chaim, você que conhece a madrugada, você vai trabalhar com a gente no jornal Diário da Tarde. Isso foi nos anos 59 para 60. E eu fui trabalhar no Diário da Tarde fazendo o primeiro contato profissional que eu tive, era amador, né? Mas profissional, vamos dizer, com o jornalismo, foi no Diário da Tarde. Inclusive o meu diretor é o falecido Fruit, Maurício. Era um giro na noite com o Laurence das Arábias, não tinha nem o filme passado. Eu tinha vergonha de pôr o nome Ali Chaim por causa do meu pai. Meu pai era um homem que era conhecido na cidade, frequentava a Tiradentes, onde tinha a patriciada, jogava taule, e todo mundo, isso mais na frente, escutava o bate-papo com o Chaim, as últimas do tabuleiro, o plantão policial, o olho da lei sobre a cidade, com o Renato Mazzani, que foi meu diretor, isso nos anos de 59, que a B2 era na Barão do Rio Branco. E eu tinha vergonha de dizer que era o Ali Chaim que escrevia, que todo mundo gosta de dizer que sou eu que escrevo e ponho o nome no jornal, né? E eu arrumei um apelido, um psiquitique, Laurence. E eu ia nas boates, escrevia as Fister Lady. As Fister Lady eram as primeiras damas, as donas da noite, né? As mulheres dos donos de boate. Quando chegava as gringas, que era na rodoviária, na João Negrão, eu ficava esperando às 5, 6 horas da manhã, quando chegava o ônibus de Foz do Iguaçu. Chica, de onde veio? Eu sou emissário de Paulo Vende. E as gringas, pá. O Califa? Não era o Califa ainda, o Califa veio depois.
E daí eu me tornei conhecido na noite, porque eu conhecia a noite, conhecia a cidade. Quando guri, na minha faixa dos 10, 12, 13 até os 15, 17 anos, eu saía de carroça, de bicicleta, de caminhão, caminhonete que nós tínhamos, eu saía a vender. Saía de manhã cedo com o caminhão com 100 caixas de banana, com 200 bananas em cada caixa, era para vender a 21. Eu dizia, pai, posso vender mais barato até quanto? Até 15. Então eu começava a vender a 22, 23. Quando eu fazia o cálculo, então eu podia vender até 10 uma caixa. Então eu nunca voltava com caixa de banana, né? E eu sempre fui um bom negociante. Aprendi a dançar no 14, que era ali na frente do lado da Câmara dos Vereadores, que tem aqueles arcos. Depois foi a diretoria da Diana ali, do Açúcar e Café Diana. E para entrar eu tinha 15 anos, né? Era um piazote. O motorista e o empregado que trabalhava com nós dizia, Turquinho, cabo, hoje você que paga a brama, você paga a ceva hoje. Eu digo, só uma, hein? Aí o porteiro achava que eu já era militar, eu cortava o cabelo, que nem reco, né? E eu aprendi a dançar no 14. Por que base aérea e não exército? Eu gostava da base aérea, é o seguinte, eu fui inscrito no exército, mas como meu pai batia forte, eu queria me mandar de casa e a única maneira era me alistar voluntário na base aérea. Pedi a transferência para a base aérea e eu consegui sair de casa. E não queria mais voltar. Meu pai chorava, minha mãe chorava. Volta, 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 não quero mais voltar. Daí eu voltei. Aí meu pai encrencou comigo, eu saí de casa e fui morar. Estudou primário? No Xavier da Silva. Lá no... Na Silva Jardim com a Marechal. E tem algum lembra de algum colega de escola? Me lembro do Pocholopec, do Xixo. Não, de alguém que tenha depois ter um destaque, não os teus amigos, não patota. Lembra de alguém que depois que jogou bola, ou foi empresário? Amigo de infância? Isso. O Casnop, que morava na Silva Jardim. O Casnop, que jogou no Botafogo. Veio jogar aqui no Ferroviário. Isso. Lembra de mais alguém? Tem o Grilo, que jogou no Água Verde, que não era amigo dele. Foi na Portuguesa Santista depois, um craque. Jogou no Água Verde. Nós tínhamos um timinho de futebol ali onde a estação de trem e rodoferroviária. Vou te dar a dica, nego, já que você tocou nesse assunto. O Caneta era metido aí de espingardinha e dar tiro na bunda da rapaziada e tocava. E uma vez eu entrei dentro. Lembra do irmão do Caneta? Me lembro, não, mas esse é outro lance. Conta essa história é interessante. É o gênio da cobrança da Força Luz. Tem que contar isso. O negócio é o seguinte, o cara era cobrador da Força Luz na Barão do Rio Branco, na frente, onde já foi Secretaria de Segurança, do lado do Hermes Macedo. Inclusive eu cansei de ir lá pagar. Então, você pagava atrasado? Ele fazia a lápis e fazia do lado a anotação. No meu cartão que eu deixava e no cartão que ele me dava de volta, que era a multa ou coisa parecida. E depois de anos descobriram que tinha sacanagem. Mas não contra a Força Luz, não. Contra nós. Contra o contribuinte. Mas demorou mais de 20 anos. Você tinha vergonha de ser jornalista? Não é jornalista. Eu de trabalhar no jornal e falar sobre a noite. Contra? Meu pai nem sabia que eu existia, porque eu tinha saído de casa. Mas iniciou no Diário da Tarde. Mas aí era o Giro na Noite, isso aí não fala. Depois você foi para a rádio, várias rádios. Aí me convidaram para ir na B2 e o Pedro disse, tem que provar que você é bom. Aí eu fui lá no CIPROCzinho, no Serviço de Registros Policiais para Investigação Criminal, onde era a Travessa da Lapa, tinha a Central de Plantão, a DVC, o COP e
tinha a delegacia de homicídios. Então os presos condenados que vinham do interior passavam por lá, vinha 10, 15, 20, 8, 9, dependendo da carrinhada. Eu entrava no setor lá, eu ajudava o meio quilo na Gazeta, na área policial, junto com o fotógrafo que me fugiu, René Didolin. E eu achava interessante aqueles caras toda a vida. Que polícia, Chain? Hein? Por que reportagem policial? Porque eu gostava da madrugada e eu quis aprender. E o meio quilo me deu essa oportunidade, e o doutor Francisco até gostava de mim. Cansou de bater nas minhas costas, acompanha o senhor, você é testemunha uma vez, me convidou para ir trabalhar na Gazeta, mas o Zolhudo não deixou. Aí é outro detalhe. Você queria ser delegado? Não, eu fiz curso, foi bom se lembrar disso, eu fiz curso de perito auxiliar nos anos 60. E daí? E daí eu passei em 8º lugar. E por que daí não assumiu? Porque eu ganhava 5 vezes mais do que o perito. E a mais o Você ia trabalhar com o Dadá? Dadá, O professor Fernando. o Dadá e outros caras que me estimavam porque sabiam que eu era carrapicho dos bons, né? E o doutor Arlindo Blum dizia de boca aberta: esse guri é perigoso trabalhar aqui porque ele vai contar nossos segredos. Então eu sabia que eu ia ser marginalizado. Pois é, mas quando você entrou no rádio, foi feita uma imposição para você. Foi essa imposição, obrigado por lembrar. E aí eu coletei com aqueles presos que vinham do interior. São tantas coisas que você às vezes já... E eu entrevistei, eu entrava na sala e dizia: quem é 121 aí? Quem é 157? 121 é homicídio, 157 é assalto. Condenado corre aqui, ó. Vou fazer um arquivo com vocês, só quero saber o primeiro nome, não quero saber o nome do pai e da mãe. Legal, legal. Quem é que está com fome? Você? Fulano, vem aqui. Chamar aqueles guri que limpavam a cara, que viviam lá puxando o saco de polícia. Dava uma graninha, vai buscar 5 pacotes de leite e traz 20 pão. Ah, eu era o paizão dos presos. E numa dessas eu fiz 20 entrevistas. Pedrinho dos Danzóis, condenado a 28 anos, 2 homicídios no município tal. Miguezinho Camisa Preta, condenado 13 anos, matou a mãe. E levei para RB2 lá. E o Jair de Brito, que era diretor com o senhor Renato, conferiam. E nenhuma daquelas reportagens, se não me engano, acho que uma só, ou nenhuma. Aí ficou provado, aí me deram uma caixinha para mim, com 2 rolinhos, para mim fazer entrevista. A primeira entrevista que eu fui fazer foi na delegacia de furtos de automóveis. E era um pasteiro na época. Pasteiro era o ladrão do momento. E tinha um pasteiro que eu conhecia ele como tropical. Ele andava só de terno tropical e vivia no meio dos bacana, ali no pátio do... No pátio, é pasteiro? É o cara que rouba a pasta. Ele acompanha o motorista daqui a Londrina. Ele vê onde ele vai, o que ele faz, etc e tal. Ele entra no banco, e na época os motoristas costumavam carregar uma pastinha, punham tudo dentro. Aí ele parava no posto de gasolina, ou se não ia dormir, no posto de gasolina, ou ia jantar ou almoçar, o pasteiro michava a porta. E isso foi uma praga. E eu fui lá entrevistar esse cara. Cheguei lá e o delegado disse para mim: ele não fala com ninguém. Digo: fala, xerife. Comigo ele fala. Eu duvido. Digo: então deixa eu entrar aí. Castelinho, como é que vai, meu amigo? Que mancado, o que houve? Como é que patinou? O que aconteceu? O que deu errado? Califa, senta aqui do meu lado. Com você eu converso. E contou a história dele. Cheguei na rádio, eu mostrei a gravação como exclusividade, que o cara não falava com ninguém. Não saiu nada.
Tiraram sarro comigo, mas como? Cadê a gravação? Aí o cara disse, você não plugou aqui. Aí eu digo, mas espera um pouquinho. Voltei lá e disse, doutor, deu errado o negócio, alguém mexeu no gravador. Na hora que eu deixei aqui, que eu fui lá, disse, não, ninguém fez. Eu digo, mas como? Se eu gravei e não saiu, alguém mexeu. Aí ele foi lá, chamou o Castelinho voltou, eu conversei com ele outra vez, mostrei. No outro dia todo mundo queria. Uma vez eu fiz uma entrevista, eu já estava trabalhando daí no Canal 4. Fiz uma entrevista que ficou notória. A Tribuna vendeu o jornal a Bangu. Vieram pessoas de São Paulo para me entrevistar. Eu digo, eu não vou falar de bobagem, porque esse troço de Loira Fantasma é grupo chinês. Eu sou a pessoa que sabe da história. Digo, não, todo mundo disse que foi você que fez a história. Eu digo, eu não fiz. Eu entrevistei um motorista chibado, quer dizer, tomado, que chegou no plantão de noite e disse, a mulher estava aqui no meu carro e eu dei 2 tiros e não saiu nada, e eu procurei furo no carro, não tinha nada. Ele disse, não, só saiu fumaça, não sei o quê. E o tira que estava de plantão era o Cunha, levou pro COP, que era em cima da central de plantão, e quis ficar com o cara. Digo, se eu não entrar eu vou caguetar, que tem acerto. E eu entrei e gravei tudo. No outro dia eu pus na rádio, no outro dia, de noite, no mesmo dia, no dia de manhã passou, eu pus na rádio, de noite eu fui para o Canal 4, contei a história. Ignorei aquele papel que eles batiam para mim ler, porque eu tinha que trocar a escrita. Contei a história vou contar para vocês a história da Loira Fantasma, do táxi e tal, etc, tal. Ninguém deu bola. No outro dia, de manhã, eu repeti a gravação na rádio. Foram procurar o delegado para saber da tal Loira Fantasma, porque o plantão policial era o dono da parada. Não estou aqui de grupo querendo me enaltecer, tem um ex-diretor meu que podia dizer, não, menos, podia dizer, mas era o rei do Ibope. E o meu programa era bom. Eu substituí o Zé Domingos. O Zé Domingos virou político, na rádio. Inclusive ele me substituiu no Canal 12, quando foi iniciado o telejornalismo no 12, que era na Emiliano Pernito. Isso é outra história. Aí as coisas acontecem assim. Você faz as coisas e os outros que levam a fama. A Tribuna fez a história do motorista, contou que o motorista já tinha saltado, pôs a placa do carro, no outro dia repetiu, ficou a semana toda repetindo. Mas lá na frente aconteceu um acidente com o mesmo motorista. E aí voltou a história da Loira Fantasma. E criou o mito da Loira Fantasma. É um fantasma. É só do motorista. Possivelmente xaropeado, viu a loira no carro, né? Ele viu a cara dele, se sentiu fêmea e de peruca, coisa parecida. Aí fizeram um filme da Loira Fantasma, inclusive eu participei. A moça disse, você vai fazer o filme, você vai fazer o repórter. Eu digo, olha, eu não tenho tempo, eu estou no Canal 4, estou na rádio, estou escrevendo no jornal, eu tenho cabeça para fazer tanta coisa. Não, você tem. Eu digo, vou ganhar alguma coisa, vai. Quanto? 500. Eu vou, porque eu estou te esperando até hoje esse 500. Aí no Canal 4, no jornal, você tinha uma participação também especial. O que você fazia e de que jeito era a tua imagem? Era um plástico, eu ficava atrás do plástico e tinha uma luz que batia. Eu fui para substituir a Tunica. Piripocos e Totó, ela não tinha lente, ela punha o dedo assim, tirava a sala. E eu fui para fazer, porque o amigo do nego, o Aderbal, disse, vamos levar o turco para fazer o bochicho lá. E eu fui para fazer 10, 15 dias, acabei ficando 2 anos. Eu saí por uma sacanagem institucionalizada pelos companheiros, né? O doutor Paulo tinha viajado para a Espanha, foi roubado inclusive naquela época, e assaltaram um colega nosso,
E o assaltante disse para o meu colega, aliás, ele não era colega de ninguém, ele era colega só dele. Então é você que escreve Bochaí? Ele disse, não, eu faço o Jockey Club. O mais interessante que esse diálogo saiu com o meu nome no jornal sem meu consentimento, que é uma indelicadeza, do Volpini, que era repórter policial e que vivia comigo. E tinha cara de pau depois de olhar na minha cara, né? Eu não esqueço essas coisas, Mazani, porque eu nunca maculei o nome de ninguém. Tem colegas meus que têm pepinos 1000. Eu nunca usei o nome deles e nunca falei nada, porque a história conta. E tudo esses que eu não falei, veio à baila sozinho as coisas dele. Eu nunca tinha bandido de naipe maior, eu nunca procurei saber o sobrenome para não macular o nome da mãe e do pai. Se o cara errou ele, o pai e a mãe não mandaram ele errar. Eu saía de madrugada com meu Fusca. Inclusive tem um cara que está aqui na sala que estava junto na época. Vamos passear, então nós ia rodar a cidade para cima e para baixo. De bom, agora é hora de ir no pronto-socorro. E nós ia no pronto-socorro, eles ficavam no carro conversando, escutando o rádio. Eu entrava, queria saber o que acontecia. Isso de madrugada, 3, 4 horas da manhã. Na volta, pô, mas não tem um álcool aí, um metro. Eu digo, tem uns litros de uísque lá em casa. O que é isso? Que é cavalo branco, era o uísque da moda. Eu fui buscar um uísque. Na hora que eu desci do carro, parou um jipe e desceram 2 caras de macacão com um mosquetão. Canemói, mãos pra cima. O canemói é modo de eu dizer que eu devo de piar, né? Aí eu deitei no chão e... Dinheiro, documento, dinheiro. Eu digo, simpatia, meu documento está no bolso aqui, eu sou o Chaim. A cara disse, você não é o Chaim, não, mostra a cara aí. Eu levantei, mostrei a cara, aquela espingarda na minha cara, né? E eles dentro do carro se mijando tudo. Daí é mentira, isso trouxe ainda. E daí o cara disse, Califa, é você é meu amigo, meu ídolo. E foram embora, subiram no táxi, foram embora. No outro dia, as outras rádios, dizendo que a polícia prendeu 2 PM que tinham feito mais de 20 assaltos. Eu fui o único cara que não dei a notícia e eu sabia o que tinha acontecido. E os caras viraram até sargento na continuação e vieram me cumprimentar na continuação. Não que eu fiz um bem, que eu não caguetei nada. Já estava feito o escândalo, eu não vou jantar em cima do morto. Nunca jantei. Eu entrevistava o bandido, punha no ar, ele contava a história, trocava outro papo, mas eu nunca disse, é safado, é malandro, esses troços. Esse troço é um antiprofissional, não leva a nada. Eu trabalhei no Canal 4, trabalhei na Rádio da Caravela durante 12 anos. O dono da rádio pediu para mim ajudar ele para ser deputado. Digo, vem aqui falar. Não, você tem que dar aí uns foguetinhos. Digo, não, foguetinho trabalha na outra rádio. Ele disse, não, foguetinho não, você tem que dar aí uns flashzinhos. Eu digo, Ervin, venha você falar, você é o dono da rádio. Aí o Ervin disse, então vou te despedir. Eu digo, então pode me despedir, mas eu não vou fazer propaganda para você, porque você nunca me chamou na tua sala e disse, olha, o teu Ibope é o melhor da rádio, vou te dar um aumento. E um dia eu chego na rádio, de noite, porque o Jamur, quando assumiu, saiu da Rádio Independência, foi lá beijar o Ervin Boncosi, fazer a Ave Maria junto com ele, e pôs na cabeça do Ervin que o programa policial tinha que ser à noite, de dia tinha que ser água benta, história. Daí trouxeram esse guri, que é deputado, o Luiz Carlos Martins, sentou no meu horário, das 11 ao meio-dia, não disse nem obrigado, nem bom dia, obrigado, Califa, coisa parecida. Aquela história, santo da casa não faz milagre. E eu estou à noite, estou bem. Tinha o Padre Juca que fazia a noite, que saiu o diabinho, entra o santo, Padre Juca. Quando eu saí da rádio, eu fui pedir para o Padre Juca para trabalhar. Não, aqui não. Depois você foi da Colombo? Fui da Colombo. O cara do Cal me convidou para trabalhar, queria que eu fizesse 1 hora. Fizesse.
Qual? O da gaita, o Quimelli, o gaiteiro. Fiquei uma manhã toda conversando, me contou a vida dele. Eu disse, Você mas, tem que trabalhar onde? na Colomba, na cultura, na João Negrão. Eu disse, Bento, você talvez não saiba, mas meu pai era amigo do teu pai. Depois que eu soube que ele teve um problema com os pais e não sei o quê. Mas aí isso ficou de lado. Daí ele disse, você vai fazer das 6 da manhã, meio-dia, é tudo teu. Ele não queria compromisso com ninguém, ele queria... Eu digo, eu só quero 1 hora. Dá licença. Só quero 1 hora. E daí ele disse, mas eu preciso de um diretor, eu vou te dar um diretor. Aí eu me lembrei do nome do um cara que foi da Rádio Colombo, que já morreu. Israel Correia? Não. Magro, alto, loiro. Afinal, Não pode. eu digo, traga o Zé Vicente. Quem é o Zé Vicente? Ele trabalhou comigo na Bedões, um cara de alto nível, e de fato era um cara caprichado. E o Zé ficou 1 mês escutando a rádio, e eu, porta, cadeia, alfabeto 3242, foi roubado, Chevrolet, não sei o quê, com a placa de carro a gente falava como tira, né? Um dia eu estou num lance desse, entrou Zé Vicente dentro do estúdio, no segundo dia. Pô, só fala gíria, eu não entendo nada disso. Eu digo, pera aí um pouquinho, a rádio está na tua mão, você toma conta. Levantei a bunda da cadeira e fui embora e deixei ele falando sozinho. Porque o Zé Vicente, nós trabalhamos na B2, nós saía junto de Rural Willis, ia fazer reportagem na rua. E o Zé só saía se eu fosse junto com ele. Porque eu era o malandro, ele era o inteligente. Você entende? Ele era o bondelero e eu era o cara que trazia as coisas. Nós fomos uma vez no passeio público. E agora o nosso companheiro Chaim está entrando na jaula do Olhão. E eu batia na grade, Olhão, oh! E os caras em casa, ai, o Olhão vai comer o repórter. Assim. Mas fazia miséria na Bedões. Tinha o cirquinho do pé de chinelo, o cara falava, tá todo mundo abraçando ele. O repórter de futebol que depois foi para Bandeirantes. Você sabe quem é, né? Lembra? O Ney Costa. O cirquinho do Ney tinha o programa de tarde, o regional do Janguito. A gente entrava no meio, fazia um escarcéu danado. Como quando eu estava no Canal 4, que eu não mostrava a cara, tinha o Aqui Agora, o tal do Ari Bombeiro que manipulava. E o diretor da rádio, o Arrabal, se eu preciso de um cara para trabalhar com o Ari, eu digo, eu vou trazer um. Tinha 1000 caras para escolher, eu fui escolher exatamente o cara que me pinoteou no final. Me pinoteou a modo de... não me deu a mão de vida que devia. Até parece que eu estou fazendo um chorador aqui, mas não é nada disso. Estou contando para vocês a verdade. Levei o cara para trabalhar, daí o Arrabal disse, porra, mas ele é muito gordo. Eu digo, mas ele enche a televisão. E ele foi para lá trabalhar. Depois dele lá, o Jabur, como é o cara que põe fogueira na roda, faz fogueira na roda, trouxe o Túlio. O Túlio trouxe o JP. Mais tarde, trouxe o Zé Domingos. Então era eu, esse cara que eu levei, o Túlio, o JP e o Zé Domingos. Nós em 5 repórteres. Então eu fazia reportagem na rua, não mostrava a cara. Eu pegava o Jorjão, depois o filho do Jorjão, o Jorginho, depois eu trabalhei muito tempo com o Magno. Cinegrafista, os 3. Eu subi naquele prédio Itália, ali na João Negrão, com a Marechal Deodoro. CCI. Lá em cima, tenho até hoje umas entradas para entrar na garagem que o cara me deu, eu nunca usei.
Magno, dá um close lá em São José. Aí na Marechal. Daí na Barão do Rio Branco. E aí e toda a cidade. Então, quando entrevistava os presos, para não ficar 2, 3 minutos só eu cara a cara com o cara falando, então entrava uma radiopatrulha, entrava uma porta de cadeia. Isso eu fazia domingo as edições, de vez de eu ficar em casa, eu ia trabalhar na televisão, ficava um troço bonito. E parecia Hollywood o negócio. Chegou uma fase que o nosso programa do meio-dia 20, meio-dia 25, estava com o Ibope melhor que o do Canal 12. Isso no Canal 4? Aí isso já depois de um tempo, né? Mas não era na fase do Aderbal e o Não. Essa foi naquela fase quando o Paulo Pimentel estava na Espanha, que assaltaram o nosso companheiro e apareceu o carro queimado, e daí disseram, perdão, você que faz pro Califa? Não, eu faço isso, como é que se diz? Jockey Club. E daí onde é que está o carro? O carro estava no depósito de guardar ônibus do Erondi. Aí o Bukowski disse, então traga o carro aqui. Foram buscar o carro, fizeram perícia e ficou provado que não foi nada mais do que fricção. Bateram o carro e a lataria fez faísca e pegou fogo no carro. E eles tinham inventado uns troços, sei lá. Tem outras histórias. Tem outras, hein? Era do Renato, cara. Um falecido amigo nosso. Eu até não gosto de contar determinadas coisas que não convém a gente mexer na ferida. Mas ficou essa história. Aí eu saí do Canal 4, porque quando o Paulo voltou, o major que cuidava do Canal 4 disse, olha, o Chaim não está trabalhando, porque os caras disseram que eu era perigoso. Eu era perigoso. Que ano foi esse, lembra? 74, 73, 74, 70, por aí. Você ficou quantos anos no A primeira vez fiquei 2 anos e pouquinho, depois eu voltei quando eu casei em 70 e pouco, com o Cruz assumiu a direção lá, me convidou, eu digo, eu só vou se o Jamur não tiver. Não, o Jamur não está. No segundo dia que eu estava lá, o Jamur apareceu. Nessa fase você já aparecia, não ficava na... Não, eu só vim aparecer no Canal 4 depois de uns 6, 7 anos. Eu fazia de manhã cedo antes do Bozo. Comecei fazendo 5 minutos. Você gravava ou já era ao... Não, era ao vivo. Mas a primeira participação se fazia em silhueta. Depois é que entrou você à noite ao vivo. Não, era tudo ao vivo. Ao vivo? Não, eu digo, você era... A de manhã cedo era ao vivo. Ao vivo. Os caras da redação, aquele que foi um cachimbo que trabalhou na revista Veja, o Maranhão, de vez em quando fazia o texto. Pedro Paulo foi preso roubando joias da dona Margarida, a polícia prendeu e foi autuado. Então me dava o texto para mim, que era coisa que estava escrito na tribuna. Eu dizia assim, Miguelzinho, camisa preta, patinou mais uma vez, entrou pela ventana, roubou as teteias da madame. Quando fugia pela ventana, o uau-uau mordeu o lordo dele. Foi em cana com a bunda mordida. Porra, todo mundo caía de costa, né? Você improvisava esse texto? Eu improvisava o texto, eu trocava sempre. Você dava um briefing no texto, apenas o mote do texto, é isso? Não. Você improvisava? Não, eu pegava o texto lá na redação e ficava vendo o que eu ia O fazer. texto em linguagem de gente e ele Mas traduzia. o texto basicamente era o Aderbal que dava, o Aderbalzinho que fazia. O Aderbal, senão o falecido Chais, são dos E 3. você, Eu trocava tudo. a poesia era tua. A poesia, eu gostei. A poesia era minha. Mas eu trouxe você, a testemunha, você escrevia sobre televisão, Ribas, né? Os caras iam para casa para ver o show de jornal, era a coisa mais impressionante que tinha. Era 90% de Ibope. Era o único deleite que o curitibano tinha, era o show de jornal. Alice Maria veio do Rio de Janeiro ver como é que fazia, implantou no Rio o molde que era feito aqui. Mas afinal de contas, o doce
acaba logo, né? Você come tudo. E os caras não tiveram carcaça para aguentar o show de jornal. Acabou o show de jornal. Mais tarde, o Ivan Cury, o Nestor Batista, eu, o Chacon, a Laís, o Sale Voluquita, nós reunidos onde jogava tênis de mesa. Ping-pong, tênis de mesa também serve, né? Eu sou mais... Ping-pong, eu jogava tênis de mesa. Não, eu jogava bolinha. Não, ping-pong bate a bolinha. Tá bom, não vou discutir, Negrete. Como é que você quer que eu fale? Ping-pong. Tá bom, pong-ping. E daí, aí a gente estava conversando que íamos fazer novamente. O Munir Khaluf estava junto. Vamos começar a fazer o show de jornal novamente, papapá, no mesmo molde. Quem é que escreve? Ah, nós temos gente para fazer isso, vamos trazer como é o que está hoje na Gazeta, o Camargo, que estava inclusive na tribuna na época, no estado do Paraná. Tem mais gente, mas isso não é problema, o problema é nós arrumar nós. Vamos fazer, vamos. Chacon faz o Gorge, o Chaim faz a silhueta, a Laís O sombra, né? A silhueta, o sombra. O Camundongo levou para São Paulo como se fosse dono da parada e tornou-se artista lá em São Paulo. Os caras são bem... Ah, você sabe. Pode falar. Mas não sabemos quem é? O Ratinho. Pois é. O Camundongo que se queria que fosse. É aquela história da redação, tá de um jeito, eu tinha que trocar para não ficar um troço muito tribuna, né? Só interrompendo um pouquinho, dê uma dica grande das Gírias? Das gírias que se quer usar. Afano, roubo, arrepiou, fez a limpeza, baú é ônibus, isso são gírias de preso, né? Beiço mole, cavalo, berro, revólver, bicuda, faca, estilete, estoque, arma confeccionada por preso, bota fora, advogado, breque, sapato, brilho, coca, cabeça de lata, pessoa guiada é o robô, o cara que sempre é mandado fazer as coisas, cabrito, carro roubado, caxangueiro, arrombador de residência, caxanga, cavalo louco, afanador, espiento, lunfa, que mais que tinha? Careta é cigarro que pode ser também do não usuário de drogas, me dá um careta aí, quer dizer, o cara que chiba sempre diz pro otário, me dá um careta aí. Aí tem outra lance aqui, o 16 é viciado, é artigo 16, fazer, vamos matar alguém, gado, bobo, desligado, tolo, otário, que pode ser trapaceado facilmente, jacaré, a serrinha tem o nome da serrinha, jacaré, aquela que cortasse ferro, que os presos levavam na sola do sapato para cortar a grade, que mais? Mão grande, na marra, forçado, moleque, homossexual, passivo, piada de cadeia, papagaio, rádio, bilhete, Paraíba, o Paraíba é o cobertor, tem uns lances aqui, ó. Piche, dinheiro, pinote, fugir, correr, cabelo esticado, fuga. O Dalton Trevisan, quando conheceu o Chaim, ele já conhecia o Chaim do rádio. Ficaram um ano me apurrinhando para ir lá. Depois conheceu o Chaim pessoalmente. Diga que era você, o Campana. Ele falava para nós, para o Jardim Snes, para o Fábio Campana, e para mim, e para outras pessoas da Altita, e para quem quisesse ouvir, que o Chaim era o melhor estilo oral da literatura paranaense. Que vaselina, partindo do Dalton. Esse é o maior elogio para o uso que ele fazia da gíria e o jeito dele contar, muito pessoal, muito dele, a de Chaim, né? Contar era uma maneira diferente de contar as peripécias policiais. Eu aproveito a oportunidade, já que ele entrevistou aquele preso, conseguiu falar, vê se você consegue uma entrevista com o Dalton Trevisan.
Olha, o Dalton Trevisan estava junto com o nome daquele cara que faz, o Milor Fernandes, e me apresentou. Este é o Milor, muito prazer, salve rapaz. Lembra daquele que vocês me apresentaram no carro, Satisfa? Depois conte essa, para não dizer que sou eu que estou contando. E daí eu quis entrevistar o Dalton. Se você quer ficar meu inimigo, não me convide. E ele não dá entrevista, não tem esse trabalho de aparecer, ele não gosta. Agora, eu saía com o Dalton ali do Pátio dos Milagres, ali na Boca, ia até a faculdade, levava mais de 2 horas, porque todo mundo, oi Califa, oi Chain, ó, esse aqui é o Dalton. Ele dizia, por favor, não me apresente. Ele tinha pago um dia, ele contou para eles, não aguento mais, ele vive me apresentando. Aí quando eu vi o Dalton, eu fugia. Aí um dia ele disse, por que você foge de mim? Eu disse, você anda me pichando. Ele disse, não, eles inventaram, eu não fiz nada disso. Mas ele é um cara excepcional, ele vai muito na livraria do meu irmão. Você fala com ele lá? Já falei com ele algumas vezes, ele inclusive pediu para mim as minhas gravações de rádio, para fazer historinha. Porque ele tirava de uma gravação de 1 hora 2 palavras. Uma, que era um mote das entrevistas, das literaturas dele, às vezes num conto. Não que eu fosse a musa dele, mas ele aproveitava da minha literatura malandra para utilizar nas histórias dele. Eu estava falando de um lance e me perdi aqui, Mazani, que lembra? Mas antes que você fala do lance que você Eu perdeu... estava falando da gíria, eu entendo. Da gíria. Mas vamos aproveitar o ensejo que você foi empresário de Paulo Wendler, da Praça Zacarias. Que empresário, cara? Que você falou disso aí, né? Não, eu frequentava. Noite, né? Frequentava. Você era da noite e era colega ou parceiro do Renato Ribas, o meu xará? Porra, o Renato, esses dias me apresentaram a filha dele, a filha ou a neta, acho que é neta dele, acho que é neta, trabalha lá na área da classe par, acho que é filha, é neta. Queriam que eu desse entrevista, eu digo, olha, eu me dava muito bem com o Renato, ele gostava de escutar meu bochicho, de vez em quando encontrava ele na madruga, nas quebradas, nós batíamos um papo, mas era só isso. Eu não tinha convívio com ele. Convívio quem tinha com ele era o Deba, o Scheitz e outros caras. O Renato trabalhava no palácio na época. Sim. E dizia, vai tomar um café comigo. E ele gostava de mim, Ele paga. frequentava a boate com a mulher. Hein? Ele frequentava a boate com a mulher dele. Ele me apresentou uma vez, eu não sei se era a patroa dele, não sei se era mentira ou verdade. Mas ele era um cara excepcional, um cara inteligente. Agora, eu cansei de ir na penitenciária almoçar com os presos. Eu ia lá com o Magno, com o Jorginho, com o Jorjão, dependia do cara que estava de plantão. Entrava lá dentro, eu expliquei, Califa, porque aqueles que eu dava pão, leite, às vezes já estavam cumprindo 10, 15 anos, vinham falar comigo. E tinha um que era apaixonado por mim, né? Ele, o que você quer? Eu digo, me arrume o coroa, o cara mais velho que tem, então ele me trazia. Uma das vezes que eu fui lá, ele disse, Califa, não venha, porque vai correr morte aqui. Eu não fui, mataram 16 naquela semana. Numa outra vez, os presos mandaram uma carta para mim, que eles estavam em pé de guerra, e ninguém sabia. Eles tinham tomado a central de plantão, a central lá em Piraquara. Eu cheguei lá, os presos me recepcionaram e eu fui ver qual era a situação. Aí eu disse, esse cara é repórter. Eu dizia, cala a boca que esse aqui é nosso amigo. Porque os presos davam carta para mim, eu punha escondida no bolso. Eu lia, esculachava os chefes de segurança, que eles andavam transando com as filhas de preso, com a mulher dos presos. Naquela época existia isso, nos anos 70, por aí, existia com muita facilidade. Eu cheguei numa sala, tinha uma mesa de sinuca, rapaz. Porra, uma mesa
mesa de sinuca na pineta. Digo, quem é o bom aí do pedaço? Eu. Digo, então põe as bolas aí, vamos jogar. Magno, pisquei pro Magno, mas filmou. Deu um couro no cara. No outro dia pus na televisão, caiu o diretor, caiu todo mundo do sistema Pineta. Onde é que se viu preso jogar sinuca? Aí deu. Aí, você lidou durante muitos anos com o esgoto da sociedade. Mais ou menos. Bandidagem e tal. E a polícia é a nossa guardião, era para ser, para isso existe polícia. Você conheceu pessoas legais da polícia, delegados acima de qualquer suspeito, pessoas que você pode dizer, olha, põe a minha mão no fogo. Almir Vilela. E outros. E outros. Profissionalmente. Só você. Qual foi a mentira que você conheceu? O Dias. O marinheiro. Era um tira bom. Esse que mataram recentemente, depois apareceu um monte de esgoto dele. Um que mataram aí na Cruz Machado. Esse era um tira que levantava. E o nosso querido da Interpol, que foi da Interpol. O Grandalhão. O Bukowski? Não, o Bukowski, outro, que morava ali que era muito amigo do Dr. Trevisan. Ai. Não tinha dente, fumava. Ai, agora. Solteirão. Ah, eu sei, o Miranda Silva. Isso. O velho. Ele fazia o velho. Isso era um baita de um xerife, ele punha o revólver no bolso. Eu disse, doutor, qualquer dia esse revólver detona no bolso, vai estourar o pinguelo aí. Ele dava. E Califa, quem teve esse período de Califa? Esse tem um lance interessante. Eu era califa. Porque você deu origem. Era. Podia ser sheik, podia ser Califa. qualquer coisa. Era califa. E eu fazia Paraná Atlântico Sul com Azor Silva. Trabalhava na Independente, depois foi trabalhar com a gente na Clube. Na Clube não. Emissora Paranaense. Não. Ele trabalhou, o Azor trabalhou na Independência, não. O Azor não trabalhou. Então, afinal, ele foi trabalhar com a gente. E nós fomos fazer Paraná Atlântico Sul em Guaratuba. Dia 25 de janeiro eu faço 33 anos. Onde que eu estou hospedado? No Corpo de Bombeiros, onde era a boate. Na época do Lupião foi feita uma boate no meio da rua lá, que virou comando do bombeiro da Operação Praia. Ora, 6 horas da manhã era pandeiro, sanfona, guitarra, buzina, gaitinha de boca, solovox, violão, todo mundo cantando parabéns para você, Califa 33. Nasceu o Califa 33 quando eu fiz 33 anos. Já fazem mais de 33 anos. Fiz 70 anos agora em 2009, dia 31 de março, e eu só descobri quando eu fui servir na aeronáutica que eu era de 31 de março. Mas eu até então sempre comemorei dia 25 de janeiro. E eu comemoro 2 vezes, quando eu estou na praia, dia 25 de janeiro, que é minhas férias, eu e minha curriola, 1, 2, 3, 4, 5 família amiga, a Esmeralda faz um quibão, e dia 31 de março eu faço só a minha família em casa, um carnerote, etc e tal. Chaim, eu queria aproveitar nesse momento, inclusive, para dizer que nós que trabalhamos com você durante um bom tempo, sempre tivemos um grande orgulho de ter você como companheiro. É minha honra saber isso. Porque você nunca forjou uma notícia. Você nunca traiu quem te deu as informações, fazendo com que se permanecesse com a gravação por 3, 4, 5 dias e somente liberando quando o caso estivesse resolvido. Foi bom você lembrar, isso é verdade. Não permitisse. Perdi várias entrevistas para não entregar o serviço. Sou delegado honorário, Bombeiro, sou bombeiro honorário, sou perito honorário, patrulheiro, tem braçadeira de patrulheiro.
Eu dei uma porção de Desses comer. títulos de governo, qual que você gosta mais? Que você acha? Nenhum deles deu dinheiro, mas deu satisfação de receber. Você preferia trocar todos eles por grana? Não, a grana eu arrumo trabalhando. Você não era aquele que preferia a minha parte em grana? Já preferi. O negócio é o seguinte, eu convivi muito na madrugada, conheço tanta gente, Hoje eu trabalho na rádio educativa, faço entrevista com médico, médica, técnico, agrônomo, engenheiro químico, engenheiro agrônomo, só gente fina, só PhD, e pessoas que você raras vezes viu dar uma entrevista na tua vida. Você liga lá das 9h30 às 10 da manhã e repete à meia-noite. A rádio educativa é uma rádio informativa AM 630. Por que você migrou da policial para geral e para esse tipo? Eu não sei mais quem é mocinho, quem é bandido. Não, você acabou de falar que você está lidando com a nata da sociedade. Agora, mas Você lidou com esgoto. você não entendeu o que eu falei? Não. Eu não sei mais quem é mocinho e quem é bandido. O troço está tudo misturado. Então, porra, mas eu preciso bater na mesma tecla. Claro, precisa explicar. Poxa, fugiu? Não. O negócio é o seguinte, você cansa. Aliás, eu tenho respeito com vários xerifes, mas esses dias eu fui numa delegacia, eu não conhecia ninguém. E eles conheciam você? Um ou outro. Porque é tudo gurizada nova. Porra, minha filha pediu dinheiro para ir de táxi num aniversário das amigas da faculdade. Mas me dê para voltar, pai. Eu dei um galo para ela. Um galo é 50. E ela foi. Era 00:30, eu estava vendo um filme de guerra, se não me engano. Tocou o telefone, eu atendi. Ela, pai, venha me buscar. Te mandei dinheiro para voltar de táxi? Ah, tá bom, pai, então eu vou de táxi. Fiquei mais um pouco, estou acordado. Aí xaropeou o filme, eu apaguei a TV. Puxei um zampironha, um cigarro, comecei a fumar. Daí fiquei pensando, digo, porra, mas que pai muquirana que eu sou, devia de buscar minha filha. Estava de shorts. Nós tínhamos vindo da praia um dia anterior. Fui buscar a Camila. Errei uns 5 minutos procurando a rua lá perto da URBS. É, URBS e IPUC, lá em cima, lá no Cabral. Uma rua que dá no meio daquela praça, que tem um módulo que não serve para nada. E bati a campainha. Camila, estou aqui embaixo. Pai, já estou indo. Aquela gritaria. Pô, quero conhecer teu pai, não sei o quê. Eu escutei, né? Desceram todos eles. Quando eles estão descendo, eu estou atravessando a rua. Me encostei no carro, puxei um zampironha para fumar. O rabo do olho, 2 caras vêm vindo. Eu digo, porra, vamos me morder cigarro. Você veja você, a minha mentalidade. Vamos me pedir cigarro. Quando eu fiz assim, eu berro na minha cara. Canemóia, assalto. Pô, mas que é isso, cara? Eu tô com a minha mulher, com as crianças aí, tudo aí, você faz bobagem, cuidado, do outro gurizote, um pivetinho, atira nele. Quando o guri começou a dizer atira nele, eu tô de chinelo, me agarrei no revólver, a grande mancada, coisa que toda vida eu digo, não faça isso, eu fiz. Agarrei no revólver, pus o dedo no gatilho, segurei, puxei ele, dei-lhe de joelho nele, ele tombou, eu caí em cima dele, veio outro, me deu um pontapé no rim aqui, eu larguei o cara levantou e pôs o revólver, digo, aqui a chave, ele pegou a chave do carro, entrou no carro e se mandou. Aí chamei o delegado, dei pro delegado o telefone, porque o cara, isso no sábado para domingo. Segunda-feira, estamos falando, aqui é o Baiano, chefe da quadrilha, eu pedi um carro, eles trouxeram o carro do seu Chain, eu quero devolver para ele. A minha mulher, que é malandra que eu digo, não é otária, só eu sou diarista, estou começando hoje, não conheço o Chain, comecei aqui, não tinha ninguém. Eu peguei a chave ontem e hoje estou aí. Onde é que mora? Não sei nem a rua. Vou telefonar de novo, telefonou de novo, ela desbaratinho, ela telefonou para mim.
Eu digo, espere vir o telefone, a conta do telefone. Veio a conta do telefone, peguei o telefone, chamei o delegado de roubos, dei para ele, digo, é aqui o telefone celular que o cara deu. O que faz a polícia? Eu aprendi na investigação isso em 61. A alma da investigação é a dica. Polícia não tem bola de cristal, trabalha com informação. Ele tinha informação, era aí na Telepar. 5 para cá, 5 para lá, sabe quem telefonou para esse número? Encana todo mundo, pega uma quadrilha de ladrão. 10 dias depois vou atrás do xerife. Doutor, pegou? Eu disse, eu perdi o telefone. Por isso que você pergunta, por que eu migrei? Como é que eu vou acreditar num cara que eu levava fé, que eu tinha fé no cara, que era um baita de um xerife? O Carlos, depois de 2 meses, foi pego em Colombo com 3 guris fazendo assalto. Veio o pessoal de São Paulo do seguro, levou o carro, foram os do seguro, foi emplacar, o seguro de lá não emplacou, o Detran de lá não emplacou, mandou uma carta para o Detran, que o Detran daqui mandou uma carta para mim, para saber se o carro tal era meu. Eu não respondi nada, já tinha pego outro carro, etc. E tal. Então veja você, o carro sai daqui, sai da mão dos bandidos, a polícia pega, entrega na Furda Automóvel, a Furda Automóvel entrega para a seguradora, mas não me avisa. Aí eu pergunto, mas não tem que me avisar? Não tem. Então está tudo errado. Por decência, sou amigo da polícia há 40 anos. Agora, se é qualquer políticozinho de barabosta aí, eles correm, olha, doutora, chama o teu carro. Não quero mais, eu já tenho o meu, com o seguro me deu. Não me deram nada, levaram o carro para São Paulo. Vai ver, deu uma quirera para os caras, né? Talvez esteja falando até demais. Sai, as suas considerações finais. Me sinto feliz. Faria tudo de novo? Faria até melhorado. Com outros parceiros? Não, com os que eu conheço, eu dava uma colher de chá para eles melhorar um pouquinho. Alguns que me traíram diziam, olha, lá na frente você vai me trair. Que nem Jesus disse, né? Você vai me trair, mas olha, cuidado, não faça isso, que mais tarde dá crepe, você vai cair do cavalo também. Ensinaria muitos dos caras, aliás, ensinei vários, sempre fui traído, não sou vítima de circunstâncias, verdade mesmo. Nunca me beneficiei de gravação, nunca fiz gravação escondida. As gravações escondidas fiz com o Nego Pessoa dentro do carro, com o Fábio, com o Morcego aí, como é o escritor, o Dal Televisão, deixava o gravador ligado embaixo do banco, para depois dizer, vamos ver o que nós falamos aí. Nós tomávamos 1 litro de uísque na madrugada rodando a cidade e depois nós tirava sarro. Aí eu digo, agora, alguma vez você me deu algum? Apagava a fita depois, para ninguém duvidar. Sou casado, tenho 3 filhos, a Camila, a do meio, o Ali, o primeiro, e o Omar. Minha mulher é Esmeralda, moro em Curitiba, sou um cara feliz, bem de vida, como se costuma dizer, estou com mais de 70 anos, não tenho doença nenhuma, a única coisa que eu tenho, tomo nifedipina para pressão e mais um Babilac lá que é para diminuir a diabetes, nada mais. Sangue bom, moço.